Boa, rapaziada! Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Não era o gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então. Caramba, a barba tá grande, hein? É o seguinte, meus queridos, vamos trabalhar roteiro 3. Vamos começar a trabalhar o nosso querido roteiro 3 na manhã, tranquilo, sem pressa, sem acelerar, que não adianta. Então você pode, eu já fiz, eu não comecei. Calma, cara, cada um na sua velocidade, sem pressa nenhuma. A questão é que todo mundo vai terminar. Uns terminam antes, outros terminam depois, não tem problema. Desculpa, nós vamos aqui tentar solucionar algumas dúvidas. Se você já fez tudo, se você acha que você já acertou, tá ótimo. Vamos só então reforçar o conteúdo, beleza? Se você ainda não fez, vai dando uma olhadinha nas aulas. Hoje a gente vai introduzir só o conteúdo, bem devagar, tranquilidade, certo? Bom, enquanto isso, você não esqueça, por favor, de colocar seu nome nos comentários. Nome, sobrenome e a sua turma, certo? Então põe lá Zezinho das Couves, 7º ano Y, e é nóis. Meus queridos, vamos continuar? Vamos trabalhando, roteiro 3? Então é nóis. A partir de agora, então, se liga, hoje eu vou tentar ser mais rápido. Paulo Gato. Então, vamos lá. Meus chapas, vocês devem ter reparado que nas últimas aulas a gente falou bastante sobre um movimento que aconteceu na Idade Média, conhecido como Cruzadas. As Cruzadas foram guerras organizadas pela Igreja Católica da Idade Média, junto com a nobreza europeia, beleza? As Cruzadas foram movimentos que buscavam retomar a cidade de Jerusalém, que foi dominada pelos muçulmanos, mas também tinha outros objetivos, né? Aumentar as rotas comerciais, aumentar a quantidade de terras, tentar tirar as pessoas que estavam nas cidades e nas estradas europeias pedindo, roubando. Então era uma forma também de diminuir ou controlar a população que não era desejável pelos nobres e pela Igreja Católica da Idade Média. E as cruzadas aconteceram então entre cristãos, o exército cristão, e o exército muçulmano, beleza? O pau comeu solto, foram várias guerras, muita gente morreu e as cruzadas não tiveram grandes sucessos não. A cidade de Jerusalém não voltou para as mãos dos cristãos, né, totalmente. Teve um acordo aí, todo mundo pôde aproveitar, certo? De certa forma. O número da população diminuiu bastante, mas ao mesmo tempo você vai ter um probleminha aí, porque diminui no primeiro momento, mas depois de alguns anos, algumas décadas, essa população volta a crescer, volta a ficar em excesso. Mas houve uma troca comercial, então Europa, Oriente Médio e África, a partir desse momento, começam a fazer trocas comerciais mais intensas, com maior frequência. E essa é a grande consequência para a gente das cruzadas. As cruzadas terminaram, os objetivos praticamente não foram atingidos, mas novas rotas comerciais entre Europa, Oriente Médio e África, norte da África, foram abertas. Rotas comerciais são nada mais nada menos do que caminhos, estradas utilizados pelos comerciantes para levar mercadoria de um lugar para o outro, certo? Essas rotas comerciais que ficaram após as cruzadas vão ser importantes demais. Alguém deve ter me perguntado aí, mas professor, por que essas rotas, esses caminhos foram abertos? Porque, cara, na época das cruzadas não tinha trem, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha pokebola, tiozão. Então, para as pessoas saírem da Europa e chegarem até Jerusalém, no Oriente Médio, elas tinham que ir caminhando. E aí elas foram abrindo estradas, foram abrindo novos caminhos. São esses novos caminhos que serão utilizados pelos comerciantes da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África para levar mercadoria de um lugar para o outro. Essas mercadorias que começam a circular após as cruzadas vão fazer com que uma classe populacional, né, uma classe de pessoas, cresça, apareça, enriqueça muito. Adivinha quem? Os comerciantes, né, tiozão? Esses comerciantes que começam a utilizar essas rotas comerciais para levar mercadoria de um lado para o outro, da Europa para a Ásia, da Ásia para a África, da África para a Ásia, da Ásia para a Europa, quer dizer, nesse circuito todo, esses comerciantes começam a ganhar dinheiro. E o transporte dessas mercadorias
Quer dizer, as rotas comerciais são muito utilizadas. Por isso, o comércio vai dar tanta grana. Então, essas mercadorias vão circular, a intensidade da circulação das mercadorias aumenta muito, os comerciantes começam a ganhar muito dinheiro, a população que vivia no campo começa a se interessar mais pelo comércio. Só que tem uma questão: todo o comércio, todo o transporte era feito na base de cavalos, carroças. Tinha outra forma. Aí, isso demorava um pouco, essas mercadorias demoravam para chegar. Por isso, os comerciantes, eles iam parando. Eles iam parando, caminhavam o dia inteiro, paravam porque tinham outro objetivo de chegar numa outra região. Mas nessas paradas que os comerciantes, no final do dia, né, eles escolhiam um local determinado para parar, para dormir, para comer, para descansar um pouco, para recomeçar no outro dia a viagem, essas paradas começam a atrair pessoas. As pessoas queriam ver quais eram as mercadorias que esses comerciantes tinham. E em volta dessas paradas dos comerciantes que utilizavam as rotas comerciais usadas pelas cruzadas, em volta dessas paradas começam a surgir novas feiras de comércio, intenso. As feiras crescem e vão dar origem a vilas. As pessoas começam a morar perto das feiras porque era interessante, porque ali tinha um comércio muito intenso, circulava dinheiro. As vilas podem crescer ainda mais e se tornarem cidades. Então, esses pontos de comércio, aonde esses comerciantes paravam, começam a dar origem a pequenas cidades ou vilas. Puta, cara, é muito intenso o negócio. Claro que isso demora, né? De uma hora para outra. 5, 10, 15, 20 anos. Mas começam a surgir, então, pontos de população em volta de feiras onde os comerciantes paravam para descansar. Só que você tá ligado, né? Essas cidades que vão ter muito dinheiro, porque as pessoas estão fazendo comércio, o dinheiro está circulando, elas pertencem a alguém. Eles estão na terra de alguém, de um senhor feudal. E esse senhor feudal vai cobrar impostos. Esse senhor feudal que vai cobrar impostos dessas cidades ou desses comerciantes vai ganhar muito dinheiro também. Então, um senhor feudal que era dono de uma terra grande podia ter na terra dele várias feiras, e aí ele cobrava imposto de todo mundo, e ele ganhava dinheiro, e ele ia ficar então cada vez mais forte economicamente, certo? Além disso, essas paradas onde os comerciantes já estavam fazendo seus comércios, elas vão atrair pessoas de todo tipo, inclusive assaltantes. Então, para se proteger desses assaltantes, algumas paradas, algumas cidades, algumas feiras, algumas vilas, para se protegerem dos assaltos, fazem muros. As cidades, vilas ou feiras que foram cercadas por muros para se proteger de assaltos, elas vão ser chamadas de burgos. Então, quando eu falar burgo, aqui nada mais é do que uma cidade cercada por muro, porque os comerciantes queriam se proteger, certo? E quem morava dentro do burgo é a burguesia. Então, os comerciantes também vão ser chamados de burgueses agora, beleza? Então, quando eu falar burguês, burguesia, eu só estou falando da população que mora dentro de uma cidade cercada por muro, dentro de um burgo, tudo bem? Então, para se proteger dos assaltos, eles cercavam as cidades, as feiras ou as vilas, e aí eles formavam um burgo que quem morava lá dentro, quem trabalhava lá era a burguesia. Essa burguesia, que são os comerciantes, vão ganhar muito dinheiro e para tentar se proteger ainda mais, eles vão começar a pagar ainda mais impostos para o dono de terra. Esse dono de terra, onde havia a cidade, a vila, né, o cara era dono de um espaço enorme, de um feudo, ele vai ficar cada vez mais forte então, porque ele vai receber cada vez mais impostos. Ele vai montar um exército para proteger os burgueses. Olha que interessante. E ele vai então ter uma relação de troca com os burgueses. A burguesia paga uma grana a mais para esse dono de terra, e esse dono de terra então monta um exército para proteger os comerciantes, certo? Esse dono de terra, quando ele vai começar a ficar cada vez mais rico e poderoso, ele vai ser empoderado de tal forma que ele vai se chamar, vai mudar até de nome. Ele deixa de ser só um senhor feudal dono de terra.
ele passa a conquistar outros feudos, ele passa a conquistar outros senhores feudais, e aí ele vai formar um reino. Então, aquele senhor feudal que começa a ficar muito poderoso e começa a conquistar outros feudos, ele vai se tornar um rei, beleza? Esse rei, então, é apoiado pela classe dos comerciantes, os burgueses, que dão dinheiro para que o rei proteja os comerciantes de todas as formas. Ao mesmo tempo, o rei vai pedir apoio da nobreza e da igreja, beleza? Então, vocês estão reparando uma coisa? O rei tem apoio da burguesia, tem apoio da nobreza, tem apoio da igreja, porque todo mundo quer, digamos assim, ser próximo do rei, porque ele é um cara que se tornou poderoso, porque ele conquistou terras, tem um exército forte. Por causa disso, então, esse rei vai ficar cada vez mais poderoso, não só economicamente, mas também ele vai ficar cada vez mais forte politicamente, beleza? E a gente sabe, por exemplo, que quando nós temos um governo onde um rei manda, o nome da forma de governo é monarquia, tá bom? Então começam a aparecer reinos, começam a aparecer monarquias na Europa, porque o rei começa a ficar mais forte, beleza? Esse dono de terra começa a ficar mais forte, começa a conquistar outras terras, outros feudos, e, claro, tem guerra entre os senhores de terra, e quem vai ganhando, vai conseguindo conquistar cada vez mais terra, vai ficando mais poderoso. E esse cara, esse rei, que começa a conquistar cada vez mais terra e ficando mais poderoso, porque pega dinheiro da burguesia, tem apoio da nobreza, tem apoio da igreja, ele vai chegar uma hora que ele vai se achar tão poderoso que ele fala o seguinte: irmão, eu governo sozinho, eu sou poderoso. E esse rei, então, se torna um rei absolutista. Como assim? Ele é um rei que vai governar absolutamente sozinho, certo? Ele vai conseguir ter tanto poder que ele governa só, tá bom? Por isso, a gente vai começar a falar sobre as monarquias absolutistas. Quer dizer, monarquias onde nós temos um rei mandando, e absolutista porque esse rei manda absolutamente sozinho. Então a gente vai começar a falar no roteiro 3 sobre esse tema, as monarquias absolutistas, ou também pode ser chamado de absolutismo monárquico. Absolutismo porque alguém reina absoluto, e monárquico porque é um rei mandando, beleza? Esse é o nosso assunto. Então, a gente vai estudar a formação da monarquia absolutista francesa, na França, a monarquia absolutista inglesa, Inglaterra, a monarquia absolutista espanhola, Espanha, e a monarquia absolutista portuguesa, Portugal. E aí a gente vai entender por que eu tenho que estudar isso. Porque a monarquia absolutista portuguesa é a que influencia mais a gente. A gente não pode esquecer que Portugal dominou o Brasil durante aproximadamente 322 anos, beleza? E aí, a monarquia portuguesa foi influenciada pela espanhola, pela francesa, pela inglesa. Por isso que a gente estuda essa formação das monarquias absolutistas, certo? O que eu gostaria que vocês entendessem hoje: esse rei, esse monarca, essa monarquia que começa a aparecer na Europa, ela só vai se tornar forte por quê? Porque ela vai ter o apoio da burguesia, que vai ter dinheiro, da nobreza e também da igreja, certo? A religião era muito importante para esses reis também nesse momento, beleza? Certo? Mas calma, o que a gente tem que entender, eu acho que era isso. Agora a gente vai começar a falar sobre a formação dos diferentes absolutismos monárquicos, tá bom? Tudo bem? Senhoras e senhores, por enquanto então é isso. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça da Marília. E aí? Mete uma máscara nessa cara aí, ô Ramelão. Eu vendo você indo do Fantástico ele sem máscara, hein? Aí quer entrar lá sem máscara, não pode. Ó, não vacila não. Se protege. A gente não tem problema. É nós que tá. Fui, rapaziada. Qualquer dúvida é nós.